Seja bem-vindo a essa aula de catequese. Estamos no nosso 23º encontro. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Beato Carlo Acutis e Santo Amaro, rogai por nós. Espírito Santo, iluminai-nos. Certo, então estamos aqui neste 23º encontro. É uma alegria tê-lo conosco e hoje iremos falar sobre a paixão de Cristo. Bom, na última aula então, falamos sobre a última ceia. Estamos aqui naquilo que a Igreja chama de Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, onde Jesus, se lembram? Ele institui a Eucaristia, instituiu a Santa Missa, instituiu o sacerdócio. E agora, na Sexta-feira Santa, onde, como diz São João, amando os seus, amou-os até o fim. Nos amando até o fim, Jesus se doa completamente na cruz. Mas como que nós vamos parar nisso? Bom, para entender esta aula de catequese, eu vou voltar um pouquinho no tempo, mas um pouquinho, só pouquinho. Na verdade é bastante. Vamos voltar lá para o início. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É, mais ou menos por aí. Bom, no sexto dia, então, Deus cria o homem e a mulher e dá ao homem toda a criação para ele cuidar, para ele dar o nome. Mas acontece que nós, ingratos e os nossos primeiros pais, desobedecendo a Deus, acabaram por pecar. Ouvindo a serpente e querendo se tornar Deus, acabaram por ofender a Deus. E então perdem o paraíso. Então, por causa do pecado, Adão e Eva perdem o Éden e, consequentemente, nós também. E pelo pecado, nós ganhamos só uma coisa, a morte. A partir do pecado, nós morremos. Morremos, sim, enquanto corpo, mas também. E, infelizmente, enquanto alma, e isso que é o pior. Mas Deus nos ama. Deus nos ama até o fim e não poderia não nos amar. E, amando-nos, enviou e já pensou desde toda a eternidade em nos salvar, enviando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Então, desde que o homem pecou e desobedeceu a Deus, Deus já pensou um modo de remi-lo. Só que uma ofensa cometida contra Deus não pode ser paga com simples penitências humanas, nem com animais sacrificados. Era necessário que Deus, com o seu preciosíssimo corpo, com o seu preciosíssimo sangue, que derramasse o seu preciosíssimo sangue. Sangue que uma gotinha só, já era suficiente para lavar todo o universo de todo o pecado, todo o mal. Mas não. Deus quis fazer muito mais do que isso. Se doou por completo. De tal modo que ele doou todo o seu sangue. Todo o sangue jorrou de Cristo. Até a última gota de sangue que jorrou pelo peito de Cristo. Sangue e água, até o último. Não foi reservada sequer uma gota. Porque Deus queria nos mostrar que realmente nos ama. A pergunta é: amamos a Deus? E com Santo Agostinho, como não amar o amor? Deus, que desde sempre nos amou e amando-nos até o fim, nos salvou. Deus Pai enviou um Salvador, Deus Filho, que se fez carne no seio da Virgem Maria, já anunciado pelos profetas durante anos e anos e anos, ali por
Moisés, Abraão, Moisés, tudo mais, todos os profetas e patriarcas anunciavam a vinda de um Salvador que se fez carne no ventre da Virgem Maria e nos salvou, e nos amou, e nos deixou diversos ensinamentos, e continua nos amando. E com Santo Agostinho, então, mais uma vez, como não amar o amor? Certo? Então, foi por isso que aconteceu a paixão de Cristo. É bem importante já colocar bem de início. Por quê? O porquê que aconteceu isso? Por nossos pecados, infelizmente. E é por isso que nós não podemos ficar indiferentes. Nós não podemos ficar à parte do mistério, deste tão grande mistério. Nós devemos todos os dias, num ato de contrição. Vocês sabem o que é um ato de contrição? Não? Então, ato de contrição é uma oração no qual nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, por exemplo, meu bom Jesus, que por mim morrestes na cruz, perdoa os meus pecados, eu já não quero mais pecar. Isso é um ato de contrição. E todos os dias nós devemos fazer um ato de contrição. E agora que você está assistindo essa aula, você já sabe. Todos os dias nós devemos fazer um ato de contrição. Principalmente depois do exame de consciência. Isso vamos entrar mais depois, mas já vou dar um parênteses aqui. O exame de consciência, onde nós fazemos todos os dias, nós no final do dia pensamos: aonde eu errei, meu Deus? O que fiz de errado? E então nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas é importante não só pedir perdão pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Por todos aqueles que não creem, não adoram e não amam a Deus. Então nós devemos sempre buscar. Se nós não queremos renovar esse sofrimento, que eu vou começar a entrar em detalhes agora da paixão, mas além de fazer todos os dias um ato de contrição, pedindo perdão de nossos pecados, é importante que nós queiramos realmente viver na graça de Deus. Estar em estado de graça. Como é triste quando nos afastamos de Deus. Como é triste quando vemos que as pessoas estão longe de Deus e estão ofendendo a Deus. Isso eu vou entrar mais depois, mas cada sofrimento que Deus teve foi uma ofensa que Ele recebeu. Por exemplo, na coroa de espinhos, cada espinho, o Senhor nos salvava e nos remia dos nossos pensamentos ruins. Nas mãos, o Senhor remia por todos os pecados que nós cometemos pelas nossas ações e dentre outros. Mas então, como é importante que nós vivamos, primeiro, em estado de graça, sempre buscar uma amizade com Deus. Depois, frequentar a Santa Missa. Sim, porque a Santa Missa é o ato supremo da fé, como eu disse na última aula, e nele nós pedimos perdão a Deus de nossos pecados, mas também damos louvores a Deus, damos ação de graças a Deus. É um sacrifício perfeito, porque a Santa Missa se renova o Calvário, se renova a cruz. Então é importante que nós frequentemos a missa e principalmente a missa dos domingos, a missa dominical. Então, estado de graça, missa dominical. E também, é claro, não podemos esquecer de que nós devemos, todos os dias, fazer orações. Estar em um estado de oração, né? E fazer orações. Então, estar continuamente lembrando de Deus e rezando também. E aqui eu falo estar em estado de oração, porque muitas vezes nós não podemos estar o tempo todo rezando. Então, o tempo todo, Pai Nosso que estás nos céus, ou o tempo todo fazendo uma oração mais íntima com o Senhor, mas nós podemos como que estar na presença de Deus, oferecer as nossas ações a Deus e então fazer das nossas ações uma oração. Veja, oração, ação. Fazer da nossa ação uma oração. Isso é muito importante, estar sempre na presença de Deus, na santa presença de Deus.
Bom, vamos entrar mais então um pouquinho em detalhes da paixão. Então, se vocês se recordam, Jesus Cristo na última ceia institui a Eucaristia. E depois Judas, que sai após ter, digamos, comungado em pecado mortal. Muitos dizem que ele foi o primeiro a comungar em pecado mortal e o primeiro a sair da missa antes do padre terminar. E então, naquela hora que Judas comunga do corpo de Cristo, já estando em pecado mortal, ele comete um sacrilégio muito maior. Então, diz a Escritura que o demônio entra em Judas. E aí, então, Jesus fala, faz o que deves fazer. E então, Judas vai e vai trai Jesus por 30 moedas de prata. Bom, então, nós temos na última ceia, depois que acontece a última ceia, o Senhor vai cantando salmos até o Monte das Oliveiras. E isso é muito engraçado, vamos parar um pouquinho nisso. Jesus sabia de tudo aquilo que iria sofrer, mas antes de sofrer tudo isso, ele vai cantando salmos de alegria. Por quê? Você me pergunta, e eu digo, porque Jesus veio ao mundo para isso. Ele veio ao mundo para morrer por nós. Ele veio ao mundo para nos salvar. Então ele está feliz porque finalmente ele vai salvar os seus filhos. Porque, como o pelicano, que quando os seus filhotinhos estão passando tanta fome e não têm o que comer, o pelicano, ele rasga o próprio peito para dar de comer para os seus filhos. Jesus está feliz porque ele vai salvar os seus filhos. Finalmente, o homem que havia se distanciado de Deus, que havia perdido o céu, finalmente vai conseguir voltar a entrar em comunhão com Deus. Por isso, o Senhor vai cantando salmos ao Monte das Oliveiras. E então, ao chegar lá, ele chega no Monte das Oliveiras e ele separa João, Pedro e Tiago, 3 apóstolos, e chama-os para um lugar mais alto para orar. E então, lá ele entra no estado de maior angústia e agonia. E aqui, gostaria de trazer uma seguinte reflexão. Diz a Escritura que Nosso Senhor, quando começou a agonizar no Monte das Oliveiras, ele suou sangue. Suou sangue. E aqui, incrível, porque o que acontece? No Monte das Oliveiras, Jesus Cristo como que passa na cabeça dele todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Jesus Cristo, então naquele momento, agonizava pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados dos patriarcas e profetas, por aqueles, por exemplo, de Judas, que eu acabava de trair, que já iam trair, mas que já tinham traído no coração. E aquela angústia e agonia de ter que carregar sobre si o peso da humanidade foi tão grande que o sofrimento da alma de Cristo, o corpo dele não aguentou aquele sofrimento. O sofrimento que a alma dele sofria era tão maior que o corpo dele como que não conseguiu mais expressar. Porque quando a gente está triste, o nosso corpo ele expressa. Ele expressa como? Bom, a gente sabe quando uma pessoa está triste, porque ela fica meio assim, cabisbaixa, fica triste, começa a chorar e tudo mais. Mas, então chora, né? E quando está nervoso, começa a suar. Mas Jesus Cristo chegou até a tal ponto que o corpo dele já não entendia mais. E começou a suar sangue. E ali, Cristo já derramava o seu sangue por nós. Começou ali. Já suando sangue, Cristo já derramava o seu precioso sangue em nossa salvação. Bom, depois então, claro, ele vai ser confortado pelo anjo e vai falar: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, as duas vontades. Cristo verdadeiramente homem, Cristo verdadeiramente Deus. A vontade humana não queria, mas a vontade divina queria também. E também aqui
Cristo que se submete à vontade do Pai. Nós também devemos sempre estar submetidos à vontade de Deus. Muitas vezes estamos passando por momentos e dificuldades que nós não queríamos, mas o mais importante nesse momento é que com Cristo digamos: Senhor, seja feita a tua vontade nesta agonia. Bom, vamos continuando aqui então. Judas trai Jesus com um beijo. Ele vai então para Anás, para Caifás. E aqui é importante lembrar que durante todo esse percurso, Jesus vai ser torturado. Vão bater nele, vão cuspir em Jesus, vão caluniar de Jesus, vão chamar Jesus de louco. Diz a Escritura que arrancam a barba. Aqui de Isaías, né? Arrancaram a minha barba. Pensa, nossa. E eu não tenho barba, mas só de pensar um pelinho assim, como que deve doer, né? Imagina a barba assim. E tudo mais. Então, Anás, Caifás, Sinédrio, todo nesse percurso ele vai ser maltratado. Até que ele vai para Pilatos. Pilatos fala... O Sinédrio, aqui só, me desculpem. O Sinédrio é como se fosse a reunião dos anciões da época. Tinha o sumo sacerdote, tinham os anciões lá, que aí eles faziam um grupinho que julgava o pessoal, né? Então, eles vão julgar Jesus, vão condenar Jesus. Anás e Caifás era também o sumo sacerdote daquele ano. E Anás era o sogro do sumo sacerdote. Nós temos Pilatos. Então, ele vai passar por Pilatos, né? Pilatos vai então mandar de volta, tudo mais. Chegamos em Sexta-feira Santa, certo? Depois que ele voltou de novo para Pilatos, Pilatos então manda flagelar Jesus. E aqui Santa Catarina de Emmerich, em uma de suas visões, nos diz que Jesus recebeu 120 flageladas. 120. Ela ia contando. Porque ela teve uma visão da paixão, então ela ia contando 120 flageladas. Mas, veja, o flagelo romano não era um cordão. Ele era de tal modo que na ponta dele tinham bolas e alguns até mesmo uns ganchinhos que arrancavam a carne. Jesus recebeu 120 flageladas. Alguns dizem até mesmo que se dava para ver os ossos de Cristo, já das costas. E aqui, nós já podemos refletir sobre o amor de Deus que se deixa flagelar 120 flageladas, que é também os nossos numerosos pecados. 120 flageladas. Bom, depois nós vamos ter que então Pilatos vai perguntar: vocês preferem Barrabás ou Jesus? E vão escolher Barrabás para soltar. Porque acontecia que naquela época, na Páscoa, quando se aproximava a Páscoa, se soltava um prisioneiro. Barrabás era um assassino. Confesso, realmente ele cometeu aquilo. Jesus, um inocente. Então, Pilatos pergunta: vocês preferem Barrabás ou Jesus? E todos dizem Barrabás.